Bem-vindo ao Direito em Foco. Hoje recebemos o advogado especialista em direito previdenciário, Rafael Cimino, para responder a questionamento de um ouvinte aqui da Rádio Sucesso. Rafael, veja bem, quando uma pessoa se afasta do trabalho por conta de doença, esse tempo conta para a aposentadoria ou a pessoa tem que compensar esse tempo? Beleza, Salim. Primeiramente, prazer estar com vocês. Sempre uma honra estar aqui no Direito em Foco. E é mais ainda prazeroso receber sugestões e perguntas do pessoal que nos acompanha, né? Então, muito obrigado a todo mundo que manda questionamento para a gente. Sobre essa pergunta, fica sempre naquele inconsciente coletivo de que a aposentadoria por tempo seria por tempo de trabalho. Ou seja, essa pessoa não trabalha, não vai contar esse tempo de trabalho efetivo para aposentadoria, né? A questão é que a lei diz que o afastamento de trabalho por doença, ele vai contar sim para a aposentadoria. Afinal de contas, ninguém está pedindo para se afastar ou para adoecer ou para acidentar, né? Ninguém pede para que isso aconteça, né? Então, o trabalhador que trabalha de carteira assinada é super tranquilo, né? O que importa é a assinatura em carteira, o tempo que está assinado na carteira. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, que eu vou aplicar esse exemplo para todos os casos que eu vou colocar, tá? Uma pessoa, vamos pegar um caso que a pessoa começou a trabalhar no ano passado, mas em janeiro deste ano ela veio a se afastar. Então, no ano de 2023, nós estamos já gravando em setembro, temos 9 meses do ano de 2023, a pessoa se afastou por 2 meses. Bom, nesses 9 meses do ano de 2023, está contando os 9 meses de trabalho para essa pessoa. Para essa pessoa que está com carteira assinada é super tranquilo. Agora, para trabalhadores rurais, raciocínio é exatamente o mesmo. Por quê? Porque eles precisam de comprovar uma atividade rural para pedir qualquer benefício. Auxílio doença, salário de maternidade, aposentadoria por idade, enfim. Essa comprovação vai se dar como? Através de contratos de parceria ou de meação, através do certificado da agricultura familiar, recibo do sindicato e outros documentos. Então, não importa se nesse meio tempo a pessoa se afastou por doença, ela precisa de comprovar, então, a atividade rural. E aí, sobre o aspecto da comprovação para aposentadoria, esse afastamento do trabalhador rural até ajuda. Por quê? Porque se o INSS exigiu documentos para comprovar a atividade rural, para dar o benefício de incapacidade para essa pessoa, obviamente esse ano de 2023, que é o ano que ele comprovou a incapacidade dele, já vai estar garantido. Por quê? Porque ele comprovou a atividade nos últimos 12 meses e também no ano de 2023 para requerer o benefício. Então, o ano de 2023 já vai estar garantido. No exemplo que a gente chegou, né, a traçar aqui, então, que durante os 9 meses de 2023 o trabalhador rural se afastou por doença por 2, essa comprovação, estou repetindo, ela já vai fazer com que o trabalhador rural já conte com o ano de 2023. Comprovou a atividade, está valendo. A coisa é um pouquinho diferente quando a gente fala de trabalhadores autônomos e aquelas pessoas que não têm renda, mas querem contar com o tempo de contribuição para a aposentadoria, ou seja, quem paga o carnezinho. A coisa é um pouquinho diferente para esse tipo de pessoas. Nesse caso, maliciosamente, muitas vezes o INSS não conta o período de afastamento dessas pessoas para aposentadoria. E aí muita gente deixa isso aí passar, acreditando que a decisão do INSS é uma decisão definitiva, né? E a verdade é que não passar para um advogado especialista em direito previdenciário pode custar caro nesse momento. Por quê? Porque, de fato, o afastamento, como eu disse, por doença, ele sim conta para aposentadoria, desde que tenha uma contribuição depois da alta médica, nesse caso da pessoa que paga o carnezinho. Ô, Rafael, você pode dar um exemplo para a gente onde isso ocorre? Claro, a gente deu do trabalhador com carteira assinada dentro do rural e não dentro do autônomo, né, ou do facultativo. Vamos imaginar uma pessoa que, então, vamos dar o nome de Antônio, que está pagando o carnezinho do INSS tem 10 anos. Ele teve um problema de saúde que levou ele a se afastar do trabalho em fevereiro deste ano de 2023, tendo uma alta médica do INSS apenas em abril. Então ele ficou fevereiro, março, voltou em abril. A gente está em setembro, né? Então, até hoje, o Antônio não conseguiu se alocar no mercado de trabalho e não conseguiu fazer contribuições, justamente por dificuldade financeira. Então, vamos lá. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Até aqui, se eu fosse contar o tempo de contribuição dele, eu contaria apenas os 10 anos, sem contar o tempo de afastamento de 2 meses. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, só vai contar o tempo do afastamento se ele fizer uma contribuição depois da alta médica. Então, vamos imaginar que agora, neste mês de setembro, ele faça uma contribuição. Automaticamente vai contar o quê? Os 10 anos que ele já tinha,
os 2 meses de afastamento e a uma contribuição que ele pagou depois, somando tudo 10 anos e 3 meses. Quanto tempo efetivamente ele pagou? 10 anos e 1 mês. Então você verifica que, neste caso, o tempo de afastamento contou sim como tempo de contribuição para a aposentadoria. E você não imagina quantos casos como esse a gente já viu o INSS negar no administrativo e a justiça reverter essa decisão. Ô, Rafael, me explica o seguinte: isso é garantido mesmo ou é só uma tese? Garantido, Salim, garantido. A lei é muito clara nesse sentido. Tem diversos tribunais Brasil afora reforçando esse mesmo posicionamento, tá? Fazendo contar, então, o tempo de afastamento dos autônomos para aposentadoria, desde que intercalada entre contribuições. E aí um ponto bem interessante, não importa a data que você faça a contribuição. Vamos voltar esse mesmo exemplo do Antônio aqui. Ele ficou afastado, voltou, teve alta médica em abril desse ano de 2023, só vai fazer uma contribuição lá em 2024. Conta, valida esses 2 meses de afastamento do mesmo jeito, tá? Não há obstáculo para isso. Perfeito, Rafael. Olha, muito obrigado pela participação aqui hoje, viu? É uma honra. Um abraço, tudo de bom. Bom, e se você tem algum amigo que precisa dessa informação, compartilhe com ele. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade.